Literatura assistida, a leitura que te acompanha. Dom Casmurro, capítulo 23. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã, sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram, e o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Fui no corredor, quando íamos para o chá. José Dias vinha andando cheio de leitura de Walter Scott que fizera minha mãe e a prima Justina. Lia cantado e compassado. Os castelos e os parques saíam maiores da boca dele, os lagos tinham mais água e a abóbada celeste contava alguns milhares mais de estrelas centelhantes. Nos diálogos, alternava o som das vozes, que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam com moderação a ternura e a cólera. Ao despedir-se de mim, na varanda, disse-me ele: "Amanhã, na rua, tenho umas compras que fazer. Você pode ir comigo, pedirei à mamãe." É dia de lição? A lição foi hoje. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo, desde já, que a matéria é grave e pura. Sim, senhor. Até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma alteração. Minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus, à porta de casa. Não importa. Disse-me José Dias. Podemos apearmos à porta do passeio público. Capítulo 24. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que consegui logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos os meus plurais careciam, alguma vez, da desinência exata. Ele a corrigia, meio sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre: "Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa?" Chamava-me um prodígio. Dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia a todos esses, sem contar que, para minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio. Capítulo 25. No passeio público. Entramos no passeio público. Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai da porta ao terraço. Seguimos para o terraço. Andando, para me dar ânimo, falei do jardim. Há muito tempo que não venho aqui, talvez um ano. Perdoe-me. Atalhou ele. Não há 3 meses que esteve aqui com o nosso vizinho Pádua. Não se lembra? É verdade, mas foi tão de passagem. Ele pediu à sua mãe que o deixasse trazer consigo, e ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu. Mas ouça-me, já que falamos nisto, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas eu andei algumas vezes. Quando era mais jovem, em criança, era natural. Ele podia passar por criado. Mas você está ficando moço e ele vai tomando confiança.
Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. A gente Pádua não é de todo má, Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu. Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a adulação. Oh, a adulação! Dona Fortunata merece estima. E ele, não nego que seja honesto. Tem um bom emprego, possui a casa em que mora. Mas honestidade e estima não bastam, e as outras qualidades perdem muito de valor com as más companhias em que ele anda. Pádua tem uma tendência para gente reles. Em lhe cheirando a homem chulo é com ele. Não digo isto por ódio, nem porque ele fale mal de mim e se ria, como se riu, há dias, dos meus sapatos acalcanhados. Perdão? Interrompi suspendendo o passo. Nunca ouvi que falasse mal do senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse a um sujeito, em minha presença, que o senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto. Depois replicou: Não lhe agradeço nada. Outros, de melhor sangue, me têm feito favor de juízos altos, e nada disso impede que ele seja o que lhe digo. Tínhamos outra vez andado, subimos ao terraço, e olhamos para o mar. Vejo que o senhor não quer senão o meu benefício. Disse eu depois de alguns instantes. Pois, que outra coisa, Bentinho? Neste caso, peço-lhe um favor. Um favor? Mande, ordene. Que é? Mamãe. Durante algum tempo não pude dizer o resto, que era pouco, e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era, sacudia-me com brandura, levantava-me o queixo e espetava os olhos em mim, ansioso também, como a prima Justina na véspera. Mamãe que é que tem mamãe? Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre. Disse finalmente. José Tobias endireitou-se pasmado. Não posso. Continuei eu, não menos pasmado que ele. Não tenho jeito, não gosto da vida de padre. Estou por tudo o que ela quiser, mamãe sabe que eu faço tudo o que ela manda, estou pronta a ser o que for do seu agrado, até cocheiro de ônibus. Padre, não. Não posso ser padre. A carreira é bonita, mas não é para mim. Todo esse discurso não me saiu assim, de vez, enfiado naturalmente, peremptório, como pode parecer do texto, mas aos pedaços, mastigado, em voz um pouco surda e tímida. Não obstante, José Dias ouvira-o espantado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse, mas o que ainda mais o assombrou foi esta conclusão. Conto com o senhor, para salvar-me. Os olhos do agregado escancararam-se, as sobrancelhas arquearam-se, e o prazer que eu contava dar-lhe com a escolha da proteção não se mostrou em nenhum dos músculos. Toda a cara dele era pouca para a estupefação. Realmente, a matéria do discurso revelara em mim uma alma nova, e o próprio não me conhecia. Mas a palavra final é que trouxe um vigor único. José Dias ficou aturdido, quando os olhos tornaram às dimensões ordinárias. Mas que posso eu fazer? Perguntou. Pode muito, o senhor sabe que, em nossa casa, todos o apreciam. Mamãe pede muita vez os seus conselhos, não é? Tio Cosme diz que o senhor é pessoa de talento. São bondades. Retorquiu lisonjeado. São favores de pessoas dignas, que merecem tudo. Aí está. Nunca ninguém me há de ouvir dizer nada de pessoas tais. Por quê? Porque são ilustres e virtuosas. Sua mãe é uma santa, seu tio é um cavalheiro perfeitíssimo, tenho conhecido famílias distintas. Nenhuma poderá vencer a sua nobreza de sentimento. O talento que seu tio acha em mim confesso que o tenho, mas é só um, é o talento de saber o que é bom e digno de admiração e de apreço. Há de ser também o de proteger os amigos, como eu. Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além de promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Ainda ontem fez-me o favor de dizer, José Dias, preciso meter Bentinho no seminário. Timidez não é tão ruim moeda, como parece. Se eu fosse destemido, é provável que, com a indignação que experimentei, rompesse a chamar-lhe mentiroso,
Mas então seria preciso confessar-lhe que estivera à escuta, atrás da porta, e uma ação valia a outra. Contentei-me de responder que não era tarde. Não é tarde, ainda é tempo, se o senhor quiser. Se eu quiser? Mas que outra coisa quero eu, se não servi-lo? Que desejo, senão que seja feliz, como merece? Pois ainda é tempo, olhe, não é por vadiação. Estou pronto, para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. Capítulo 26. As leis são belas. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes. Eu tinha os olhos nele, ele voltara os seus para o lado da barra, como insistisse. É tarde, disse ele. Mas, para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar à sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com alma. Deveras, não quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco, ou ainda mais longe, a boas universidades por esse mundo fora. Vá para as leis, se tal é a sua vocação. Vou falar a Dona Glória, mas não conte só comigo, fale também a seu tio. Hei de falar. Pegue-se também com Deus e a Virgem Santíssima. Concluiu apontando para o céu. O céu estava meio enfarruscado. No ar, perto da praia, grandes pássaros negros faziam giros, avançando ou pairando, e desciam a roçar os pés, na água, e tornavam a erguer-se para descer novamente. Mas nem as sombras do céu, nem as danças fantásticas dos pássaros me desviavam o espírito do meu interlocutor. Depois de lhe responder que sim, emendei-me. Deus fará o que o Senhor quiser. Não blasfeme. Deus é dono de tudo. Ele é, só por si, a terra e o céu, o passado, o presente e o futuro. Peça-lhe a sua felicidade que eu não faço outra coisa. Uma vez que você não pode ser padre, e prefere as leis são belas, sem desfazer na teologia que é melhor que tudo, como a vida eclesiástica é a mais santa. Por que não há de ir estudar leis fora daqui? Melhor é ir logo para alguma universidade, e ao mesmo tempo que estuda, viaja. Podemos ir juntos, veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. Dona Glória provavelmente não poderá acompanhá-la. Ainda que possa, e vá, não quererá guiar os negócios, papéis, matrículas e cuidar de hospedarias, e andar com você de um lado para outro. Oh, as leis são belíssimas. Está dito, pede a mamãe que me não meta no seminário? Pedir, peço, mas pedir não é alcançar. Anjo do meu coração, se vontade de servir é poder de mandar, estamos aqui, estamos a bordo. Ah, você não imagina o que é a Europa. Oh, a Europa! Levantou a perna e fez uma pirueta. Uma das suas ambições era tornar a Europa. Falava dela muitas vezes, sem acabar de tentar minha mãe nem tio Cosme, por mais que louvasse os ares e as belezas. Não contava com esta possibilidade de ir comigo, e lá ficar durante a eternidade dos meus estudos. Estamos a bordo, Bentinho, estamos a bordo. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.